A bioquímica é a parte da biologia que se preocupa com os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, sendo responsável pelo estudo das estruturas, da organização e das transformações moleculares que ocorrem na célula. Essas transformações configuram o que chamamos de metabolismo, que nada mais é do que as reações extremamente coordenadas que são fundamentais para garantir a sobrevivência, o crescimento e reprodução dos organismos vivos, sendo assim de extrema importância para o estudo dos alimentos. Porém, muitos ainda têm dúvidas do porquê essa ciência se relaciona com a engenharia e com os alimentos, como isso nos afeta no dia a dia, dentre outras perguntas que serão respondidas hoje no nosso podcast. Eu sou a Cariciele. Eu sou a Júlia. E eu sou o Pedro, e esse é o Engenharia de Quê? Hoje conversaremos sobre um tema bastante interessante na vida dos estudantes de engenharia de alimentos e universitários da área das ciências exatas e biológica, que é a magia da bioquímica. Então, para responder nossos questionamentos e nos contar um pouquinho sobre a magia da bioquímica como especialista, convidamos hoje a professora Luciana Oliveira, graduada em Engenharia de Alimentos, mestre e doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Tudo bom, professora Luciana? Primeiramente, queria agradecer pela disponibilidade e pedir para você começar a se apresentar para a gente. Bem, pessoal, obrigada pelo convite. Eu sou Luciana, professora do Departamento de Engenharia de Alimentos, e é um prazer estar aqui falando com vocês e participando desse projeto que é o Engenharia de Quê? Já indo direto na curiosidade dos ouvintes, a professora poderia começar falando um pouco do que é bioquímica e como é que ela está presente no nosso cotidiano. De uma maneira geral, podemos dizer que a bioquímica é a ciência que vai estudar os processos químicos dentro dos sistemas biológicos. E uma presença dela no nosso cotidiano seria, por exemplo, ao cortarmos alguns frutos, como a maçã, o abacate, e a gente observa o escurecimento desses frutos, né, com o passar do tempo. E um outro ponto muito importante da presença da bioquímica no nosso cotidiano seria o mais importante, né, eu diria, é a nossa respiração. Então, o fato da gente respirar, nós estamos realizando um processo bioquímico. Então, professora Luciana, quando eu vejo a palavra bioquímica, me vem em mente outra palavra, que é transformação. Então, a senhora poderia dizer quais as transformações bioquímicas podem ser observadas nos alimentos? Na verdade, existem inúmeras transformações bioquímicas que eu poderia estar aqui citando para vocês, mas eu vou ressaltar aqui duas que acontecem durante o amadurecimento dos frutos. Então, primeiramente, a gente observa a transformação na cor. Né? O fruto, quando imaturo, que é o que a gente chama de fruto verde, ele tem uma coloração característica dele, que é verde, e essa cor é devido à presença de um pigmento em grandes quantidades, que é a clorofila. E quando esse fruto ele vai amadurecendo, a gente observa mudança nessa coloração, seja uma mudança para uma cor vermelha ou para uma cor amarelada, por exemplo, e essa mudança de cor, ela é resultante da degradação do pigmento verde por ação de enzimas que são chamadas de clorofilases, e a gente tem o surgimento ou a síntese desses outros pigmentos, né? No caso dos frutos de coloração vermelha, como por exemplo a acerola, seria as antocianinas, os pigmentos que dão essa coloração característica desses frutos. E no caso, por exemplo, do mamão, a gente teria os carotenoides, que são os pigmentos que dão essa coloração mais amarela, alaranjada, característica desse fruto. Professor, e essa coloração, ela pode de alguma forma ser utilizada para atrair o público-alvo que irá comprar aquele alimento?
Sim, com certeza. Como faz parte da transformação do amadurecimento, o fruto, ao passar por essas mudanças, ele se torna agora apto para ser consumido, né? Então, ele vai ter uma coloração que é característica, né, dele, e uma outra transformação, né, que eu queria comentar aqui para vocês, é a transformação da textura do fruto. Então, o fruto imaturo, ele é um fruto mais firme, mais resistente, e que quando ele vai amadurecendo, a gente tem um fruto mais macio. Então, essa maciez que é adquirida durante o amadurecimento também é resultante de uma transformação bioquímica, que é devido à ação de duas principais enzimas, né? Que é a pectina metilesterase e a poligalacturonase, que vão agir sobre os constituintes da parede celular desse fruto. E dessa forma, essas mudanças, essas transformações vão tornar esse fruto, né, apto para ser consumido e atrativo ao seu consumidor. Como é interessante saber sobre essas coisas para nos beneficiar, né, enquanto engenheiros de alimentos em formação. Bom, dando continuidade. Uma pergunta que eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Professora, qual a relação da bioquímica com a engenharia de alimentos e como ela influencia na nossa saúde e qualidade de vida? Bom, a bioquímica, ela faz parte da engenharia de alimentos, né? Tanto que a gente observa a presença da bioquímica no desenvolvimento de produtos em relação às transformações, né, como eu acabei de comentar aqui, em relação ao amadurecimento, e também para os processos, né, que são utilizados para o desenvolvimento de produtos, né? Um exemplo é a fermentação. Então, a fermentação, ela é realizada por processos bioquímicos. Então, a gente tem uma relação bem próxima, né, e necessária dessa presença da bioquímica dentro da engenharia de alimentos. O outro ponto, né, que você colocou, que é em relação à influência da bioquímica na saúde e qualidade de vida, hoje, na verdade, através da bioquímica, a gente tem como ter um conhecimento, né, de compreender como é que os processos biológicos podem ocorrer a nível molecular. Então, um exemplo aqui seria os estudos que hoje são realizados em relação a algumas doenças, como, por exemplo, câncer, diabetes, Alzheimer, que são doenças degenerativas e que já se sabe que essas doenças são associadas à ocorrência de um estresse oxidativo nas células. Né? Então, esse estresse oxidativo, ele é resultante de um desbalanço que vai existir nessas células, do seu sistema antioxidante, que são enzimas que vão realizar esse mecanismo de defesa contra os oxidantes que são produzidos, né? São espécies reativas que são produzidas. E a produção dessas espécies reativas é de forma natural, ela acontece de forma natural. Ao respirar, a gente já tem a formação dessas espécies reativas. Então, esse desequilíbrio entre os oxidantes produzidos e o sistema antioxidante, que deveria neutralizar essas espécies radicais, é danificado, é comprometido, né? E com isso a gente tem o desenvolvimento dessas doenças. Então, é uma forma da gente poder verificar essa relação da bioquímica estudando esses processos biológicos. Me vem uma dúvida. A engenharia de alimentos poderia se aliar com a nutrição para dar uma melhor qualidade de vida ao consumidor? Eu acredito que sim, né? A nutrição, ela seria um aliado, né, para a engenharia de alimentos, no ponto de vista de que se você tem ali toda a ferramenta na formulação, na estruturação de um alimento e você ter o conhecimento dos benefícios que aquele alimento pode vir a agregar à saúde, né, do consumidor, eu acho que é super válido essa relação, né, entre a nutrição e a engenharia de alimentos. E por falar em nutrição e saúde, eu gostaria de fazer uma pergunta, no entanto, polêmica.
Atualmente, vemos cada vez mais o surgimento de intolerâncias e alergias alimentares, né, professora? Então, a senhora poderia dizer como a bioquímica pode atuar para prevenir essas doenças? Isso é verdade, Júlia. Cada vez mais a gente observa que mais pessoas com intolerâncias ou alergias alimentares, né, elas surgem. E a bioquímica, ela pode vir a auxiliar, né, na ingestão em relação a esses alimentos, né, a partir do momento em que eu posso utilizar a bioquímica como uma ferramenta para controlar esses processos alergênicos, né, ou que venham a causar intolerâncias. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês é a utilização da enzima lactase para alimentos que são oferecidos ao mercado consumidor que tem intolerância à lactose, né? A lactase é a enzima que ela vai agir hidrolisando a lactose, que é um disacarídeo, e desta forma essas pessoas elas podem consumir esses alimentos, né? Então nós vemos no mercado leite zero lactose, requeijão, vários derivados de leite hoje sem a lactose. E um outro ponto, né, que a gente pode ver em relação às alergias, a gente tem a caseína como uma das enzimas, né, que pode vir a causar alergias, além das lactoglobulinas também, que são enzimas, que são proteínas presentes no leite, que podem vir a causar processos alergênicos, e a gente pode se utilizar de enzimas, como, por exemplo, as transglutaminases, que realizam a formação de ligações cruzadas entre proteínas, e a formação dessas ligações, por levar a uma desestruturação da estrutura da proteína, faz com que ela também perca a sua potencial alergenicidade. Além disso, né, essas enzimas contribuem até do ponto de vista tecnológico, né, porque as ligações cruzadas acabam promovendo uma melhoria em relação à viscosidade desses alimentos. Professora, que coisa interessante sobre a bioquímica, né? Como ela pode atuar para fazer com que pessoas que antes não podiam comer determinado alimento, agora, graças às tecnologias, elas podem, enfim, comer. Isso, graças à bioquímica, elas podem ter o acesso. Mudando um pouco o foco sobre os rótulos. Alguns rótulos possuem algumas informações que não são completamente corretas, como os de produtos sem lactose, por exemplo. Pois, na verdade, o produto tem a adição da lactase. Então, por que esses rótulos são assim? Bom, eu não diria que eles são incorretos em relação à informação. O fato deles terem a presença da enzima lactase, que vai agir sobre a lactose, proporciona a esse alimento a ter essa condição, né, de zero lactose, de sem lactose. Uma vez que se a gente pensar que se ele for colocar no rótulo presença da enzima lactase, acaba não sendo tão atrativo, né, vamos dizer assim, para o consumo daquele alimento, até porque muitas vezes a gente nem sabe, né, pessoas não sabem o que seria a lactase, né, e as pessoas conhecem a existência da intolerância à lactose. Então, não diria que seria algo que é incorreto, né, no rótulo desses produtos, né, mas eles não são totalmente esclarecidos, né, mas não está totalmente errado essa questão. Então, professora, e por falar em embalagens e rótulos, eu gostaria de fazer uma pergunta que está bombando aí no momento e que é dúvida de muita gente. Quais os principais materiais empregados como revestimento e como eles influenciam nos alimentos? Bom, no caso dos revestimentos, né, comestíveis, basicamente são utilizados os chamados biomateriais. Então, são materiais como carboidratos, proteínas, muitas vezes é até mesmo utilizado resíduos ou subprodutos da indústria de alimentos, como, por exemplo, o soro do leite. E a atuação deles, basicamente, os revestimentos, eles agem no controle das trocas gasosas entre o alimento e o ambiente externo em que esse alimento ele se encontra.
A maioria dos revestimentos preza pelo controle da troca em relação a oxigênio e dióxido de carbono, né, e também vapor de água. Ambos são fatores que vão influenciar na respiração, né, e também em relação à transpiração, 2 processos bioquímicos para a manutenção de alguns alimentos, como, por exemplo, os frutos, né, e as hortaliças. E esses revestimentos, ao realizarem esse controle em relação a esses gases, ele vai acabar influenciando no processo respiratório, no caso dos frutos, né? E essa influência na respiração afeta o processo de amadurecimento, que existe uma ligação bem direta entre a respiração e o amadurecimento de frutos. Uma outra utilização dos revestimentos que a gente pode ressaltar aqui é aplicado a produtos cárnicos. Dentre esses produtos cárnicos, a gente tem algumas transformações bioquímicas que levam à deterioração desses alimentos. E o oxigênio, ele é um desses precursores, né, que levam à ocorrência, muitas vezes, de oxidação da fração lipídica desses alimentos. Então, o uso dos revestimentos para o controle dessas trocas gasosas e principalmente minimizar a presença do oxigênio para evitar a ocorrência desse processo, né, é extremamente importante para a manutenção da qualidade desses alimentos. Então, professor, é possível reciclar materiais e desenvolver esses revestimentos, principalmente influenciar na vida de prateleira dos produtos? Isso mesmo. Dando continuidade, as tecnologias da bioquímica ajudam na redução dos custos de produção? Ajudam sim, e ajudam bastante, né? Vou colocar aqui para vocês, né, 2 exemplos em relação a essas tecnologias. Todas duas são associadas à adição de enzimas, né? A utilização de enzimas dentro de processos de desenvolvimento de alimentos. Dentre eles, a gente pode citar aqui a maturação da carne, que durante esse processo de maturação, a gente tem a tenderização, que é a ocorrência do amaciamento da carne. Esse processo de amaciamento, ele é de elevado custo, se ele ocorre, né, de forma natural, uma vez que ele precisa de baixas temperaturas, e além disso, há ainda o risco de ocorrer o ressecamento da carne devido ao longo tempo que é necessário para esse processo. Então, nesse caso, a gente pode estar utilizando enzimas como as proteases, que elas vão ajudar hidrolisando as proteínas da carne, que vai conferir essa maciez, né? Para vocês terem uma ideia, o tempo de maturação normal, ele se dá de 10 dias a 4 semanas. E quando você faz a aplicação dessas enzimas, você consegue fazer uma redução muito significativa desse tempo que seria utilizado. Um outro exemplo, né, de beneficiamento, considerando a redução de custos, ainda associado às proteases, a gente pode citar a maturação de queijos. É exigido dentro desse processo um controle de temperatura, um controle de umidade, para que não haja o desenvolvimento de reações de deterioração. Então, as proteases também podem estar auxiliando, reduzindo esse tempo de maturação dos queijos e ainda oferecendo o benefício de produzir os aromas e os sabores que são característicos a partir dos aminoácidos que são liberados, né, devido ao processo de hidrólise das proteínas desse alimento. Muito massa ver como a bioquímica colabora com a indústria, né? Ao longo das perguntas foram mencionadas várias enzimas. Como é que elas poderiam beneficiar a indústria de alimentos? Bom, na verdade, a gente tem
o benefício pela aplicação das enzimas de diferentes formas, né? A gente até divide um pouco as enzimas em algumas classes, né? Como carboidrases, que vão agir sobre carboidratos, proteases, que vão agir sobre proteínas, lipases, que vão agir sobre os lipídios. E cada uma dessas enzimas pode trazer um benefício para a indústria de alimentos. Por exemplo, a gente tem a lipoxigenase. A lipoxigenase ela é uma enzima que ela é oxidativa. Então, o que significa isso? Na atuação da lipoxigenase, ela vai agir sobre os ácidos graxos, que faz parte da composição de grãos, né? E o benefício dela que eu vou explicar é justamente em relação aos grãos. Essa enzima, quando ela atua, ela tem como produtos da atuação dela compostos que são quimicamente instáveis, né? Os peróxidos. E esses peróxidos, eles podem auxiliar em diferentes processos. Um deles seria no branqueamento das farinhas, uma vez que há a presença de carotenoides, que são pigmentos que conferem a coloração alaranjada e que eles são antioxidantes. Como antioxidantes, eles vão agir neutralizando esses peróxidos que foram produzidos pela ação da lipoxigenase. E essa neutralização vai fazer com que os carotenoides mudem sua estrutura química e essa mudança estrutural faz ele perder a sua coloração característica. Bom, então uma outra função da lipoxigenase é no melhoramento da viscoelasticidade das massas. Esses peróxidos que são produzidos como resultantes da ação catalítica dessa enzima, eles vão agir sobre pontos específicos do glúten, que é a proteína, né, característica da farinha, e alteram esses pontos específicos de forma que a massa passe a ganhar uma maior flexibilidade, né, devido a uma desestruturação da rede de glúten. Além da lipoxigenase, a gente tem diversas outras enzimas, inclusive que eu já comentei aqui com vocês, né? As proteases que vão estar auxiliando nos processos de maturação da carne, do queijo, a lactase que vai estar ali degradando a lactose. Então, a gente tem a atuação das enzimas de diferentes formas dentro da indústria de alimentos. Muito massa ver como as enzimas podem beneficiar a indústria. Professora, que momento enriquecedor, hein? E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria saber se a senhora poderia deixar um recadinho para quem está num curso que abrange a bioquímica, né? Talvez dar algumas dicas de como se aprofundar, em quais possíveis áreas poderia nos inserir, sabe, no estudo da bioquímica. Bom, a bioquímica a gente pode ter várias áreas, né? Podemos ter o estudo da bioquímica vegetal, o estudo da bioquímica animal, a parte da biologia molecular, que também está dentro da bioquímica. E nesse aprofundamento, a dica que eu dou para vocês é de buscar, consultar o professor, né, que é uma peça importante de contato direto, né, com vocês. Com certeza, o professor ele vai ter outros materiais que possam ser oferecidos a vocês e que vão dar esse aprofundamento. Além disso, a gente tem disponível hoje, né, na internet, várias aulas online, livros também relacionados a bioquímica e a aplicação, né, dessa bioquímica nessas diferentes áreas. Enfim, seria esse meu recado para dar para vocês. Obrigada, professora. Eu estou ansiosa já, viu? Eu que agradeço mais uma vez a vocês pelo convite, né, e a participação aqui no Engenharia de Quê? Eu mesmo que já tinha uma pontinha de curiosidade, né, na bioquímica, agora mesmo quero aprender horrores e pesquisar sobre, me especializar, sonho agora. Então, chegando ao fim de mais um episódio com um papo bastante interessante sobre a magia da bioquímica para a engenharia de alimentos, queria agradecer a Luciana por responder todas as nossas dúvidas e enriquecer nosso conteúdo. Obrigado a todos os nossos ouvintes e esse é mais um Engenharia de Quê?